Mackenzistas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LegalCast Mackenzie, o podcast do Legal Hackers. Estamos aqui, pessoal, eu digo, cada dia melhor, cada dia mais chiques. Por quê? Já a gente vai explicar, mas antes de apresentar o nosso convidado, por favor, o nosso co-host aqui que está vindo de forma um pouco diferenciada, porque ele não necessariamente é da nossa liga Legal Hackers Mackenzie, ele não é originário do podcast, mas ele está aqui dando um super apoio. Por favor, se apresente um pouquinho para os nossos ouvintes. Obrigado, Pedro. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Daniel Moquenco, sou diretor político do Centro Acadêmico João Mendes Júnior, da Faculdade de Direito, não é surpresa para ninguém. E muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com o Pedro no LegalCast, com nosso professor, doutor, diretor, Felipe Chiarello. Boa, perfeito. E veja, eu não sei o que eu tenho, porque eu trago as pessoas da minha sala para gravar podcast. Porque, eu não sei se Daniel, se você sabe, mas eu já gravei com o Antônio. O Antônio, ele era da Liga. O Antônio, ele gravou junto com a gente o podcast do Paulo Silva, do Paulo Samico. Se vocês não escutaram, dá uma escutada lá. E a gente também trouxe o Lucas, que ele era da Liga, ele ajudava também na gravação. Então a gente tá trazendo mais um aí. Se você quer gravar podcast, seja na minha sala. Não, brincadeira. Agora vamos apresentar nosso super convidado da vez, que aqui super referência no Mackenzie. Se pudesse apresentar um pouco para os nossos ouvintes. Bom, primeiro agradecer o convite, dos Legal Hackers, LegalCast. Meu nome é Felipe Chiarello, eu sou hoje diretor da Faculdade de Direito Mackenzie, mas talvez seja interessante na apresentação dizer que eu tive várias vidas dentro da minha vida. Eu espero poder contar um pouco dessa história ao longo dessa caminhada. Então, uma alegria estar aqui com vocês, Pedro, Daniel. Para mim eu sempre acompanhei vocês pela internet, pelo Instagram, e é bom estar aqui com vocês. Bom, perfeito. Então, vamos pelo começo, né? Quem é Felipe Chiarello? Como ele chegou à atual posição, que é uma referência aí, porque agora está aqui dentro do Mackenzie, dentro da Faculdade de Direito. Você fez Direito, advoga. Sim. Como chegou o Felipe Chiarello? Eu vou começar dizendo que eu sou santista. Né? Eu nasci em Santos, né? Além do time, eu nasci em Santos, mas eu, por conta disso, tenho muito tempo da minha história em Santos. E depois eu mudei para São Paulo e aqui agora já tenho como meu lar, minha casa, porque eu adoro São Paulo, eu amo São Paulo. Mas tenho essa raiz santista. Então eu estudei em Santos, fiz o colegial em Santos na época, que agora se chama ensino médio, mas na minha época eu chamava colegial. Desde o colegial eu gostava de fazer questões de movimento estudantil, ensino médio, sempre fui do movimento estudantil desde o começo. Legal. Centro acadêmico. Na época do ensino médio não era, né? O centro acadêmico foi a partir da faculdade. Ah, sim, na faculdade. Mas na época do ensino médio, eu organizava excursões dos estudantes para lugares. Assim, então, a gente estava em Santos, eu organizava para o Jô Soares, para o Serginho Groisman. Caramba! Programa livre, né? Outras coisas. E os alunos iam, e a gente foi nesses lugares, e foi bem legal, assim. Show. Durante o ensino médio, eu fazia essas excursões. Muito bom. E depois, na Faculdade de Direito, no primeiro ano da faculdade, eu fiz em Santos, eu entrei no Centro Acadêmico, no primeiro ano. Só que tinha o estatuto do CA dizendo que primeiro-anista não podia fazer parte do centro acadêmico, tinha que ser a partir do segundo ano. Entendi. E na minha época o direito era anual, não era semestral. Então no primeiro ano, só que aí um amigo que era presidente do centro acadêmico falou: Felipe, faz festas. E a gente vai colocar ele como diretor social do centro acadêmico. Eu não sei se existe isso hoje em dia, mas... Existe diretor social? Existe. Um beijo para Yasmin Brito, nossa diretora social. Que legal. Mas é social, um trabalho incrível. É de festas ou é mais de voluntário? Cara, na época era muito menos extensionista, era uma coisa mesmo para juntar as pessoas. A ideia do diretor social era um cara que criasse uma sensação de pertencimento na universidade. Aquela coisa. Então a gente fazia festas, a gente organizava encontros, organizava um monte de coisa que a gente pudesse juntar os alunos e que eles pudessem sentir
o clima da universidade. E é engraçado que uma menina assinava por mim no primeiro ano, porque eu não podia assinar. Então, todas as coisas que eu pedia, fazia, uma menina assinava por mim. Mas você já estava lá, já, desde o início. Aí a gente foi para as eleições todos os anos. Aí fomos reeleitos no segundo ano, terceiro ano, quarto ano, e no quinto ano me candidatei à presidência do centro acadêmico. Ah, legal. A gente criou um DCE, que não tinha. Aí eu fui vice-presidente do DCE. Hoje falei com meu amigo que era presidente do DCE, que está morando no Canadá, Wilson. E a gente fez algumas coisas ao longo da história, né? Eu vi algumas coisas que estavam equivocadas, como era presidente do centro acadêmico. Fiz 6 denúncias no Ministério Público contra a Faculdade de Direito na época. Teve um protesto do qual eu nego participação e não me recordo de quem foi, mas queimaram todos os boletos das mensalidades, porque fizeram a queima dos boletos das mensalidades por um aumento irregular. E a gente fez uma paralisação uma vez de uma semana, acho que foi, da Faculdade de Direito em greve entre alunos, assim. Os alunos fizeram uma greve. Muito bom. Então, acho que a gente fez bastante coisa durante a faculdade. Tem história aí, hein? Tem história aí, hein? E quando eu entrei na PUC São Paulo, fui fazer mestrado na PUC São Paulo, essa história é muito interessante. No primeiro semestre já entrei, na PUC chama APG, como chama no Mackenzie, Associação dos Pós-Graduandos. E eu me candidatei a diretor da APG numa chapa, a gente ganhou, e aí eu comecei no movimento estudantil dos pós-graduandos, onde eu fui presidente da APG PUC e fui presidente da ANPG. Se você for hoje no quarto andar da PUC São Paulo, tem uma placa lá com o meu nome. Sério? Sério. Aí, se você for hoje, que a gente criou uma sala, a Sala Sebastião Salgado. E foi maravilhoso, assim. Faz parte da história do movimento estudantil da PUC. E teve várias coisas que a gente fez lá na pós-graduação. Inclusive um protesto, o famoso lá, que eu fui um dos organizadores. Que a gente se pendurou lá no quarto andar, ficou amarrado em rapel, assim, o pessoal. Nossa, você sabia dessa? E fez um protesto contra o corte de bolsas, CAPES, PEI e CDT, onde a gente estendeu uma faixa preta de luto na PUC, desde o quarto andar até o subsolo, assim, na fachada da PUC. E aí a gente fez um dia de luto na PUC, e aí deu bastante cobertura. E como a gente estava com o pessoal todo mundo pendurado ali pelo rapel, quando puxaram tal, e perguntaram quem é um dos líderes ali, falaram, o Chiarello. E aí o jornalista me perguntou, o que significa isso? Eu falei, significa que a pós-graduação está por um fio. E aí foi essa capa que saiu no Caderno de Educação. A pós-graduação está por um fio, porque a gente estava com o rapel pendurado, então achei que era... Entendi. Era legal falar sobre isso. Deu uma puta jogada. Mas a história mais interessante que eu queria compartilhar com o pessoal que está ouvindo é que quando eu entrei na PUC, eu era o cara mais novo da minha sala. E eu precisava mostrar para todo mundo que, poxa, tinha ralado muito, né? Tem 2 histórias legais. A primeira é da minha entrada. Eu não era da área de Direito, não conhecia ninguém da área de Direito e não tinha sobrenome da área de Direito. Então eu cheguei na PUC São Paulo, ninguém, um cara de Santos, assim. E aí eu li tudo do Paulo de Barros Carvalho, que era coordenador do mestrado e doutorado lá, para poder prestar a PUC São Paulo. Li tudo que eu podia ler dele, tudo. E quando eu cheguei à prova, eu escrevi 4 folhas de papel ao maço, dizendo assim: trouxe luz sobre o tema Paulo de Barros Carvalho. Escreveu as primeiras linhas sobre o pensamento Paulo de Barros Carvalho. Pacificou a questão Paulo de Barros. Fiquei puxando o saco dele durante toda a escrita. Passou. Na hora da minha entrevista, quem caiu para me entrevistar? Paulo de Barros Carvalho. Aí ele olhava a minha prova e falava assim: eu gostei muito da sua prova, Chiarello. Eu falei, obrigado, professor. Eu trouxe o seu livro para o senhor autografar também. Ou seja, foi vergonhoso. Fez a política. Totalmente. Aí ele falou assim: fala inglês? Eu falei, fluente. Você tem disponibilidade para estudar? Eu falei, 24 horas por dia. Aí ele falou,
gostei de você. Ele falou, tem um amigo meu de Santos, o Reginaldo Ferreira Lima. E eu falei, pô, eu conheço. Falei, não, meu amigo, eu conheço. Foi meu professor, na verdade ele não tinha sido meu professor, ele foi professor da sala B ou da sala A. Eu falei, nome da minha turma. Aí eu exagerei. E aí ele falou, olha, que legal, parabéns. Manda um abraço pra ele. Falei, quando estiver em Santos, vou mandar um abraço pra ele. O senhor não tinha essa intimidade também, mas falei que ia mandar um abraço. Então, fica esse abraço pro senhor Reginaldo, que eu nunca mandei pro senhor. Né? Então, fica esse abraço aqui pelo podcast. Vamos marcar ele. Vamos marcar ele. E aí foi. Aí eu passei. Quando eu entrei, comecei então a estudar, e aí aconteceu um fato que mudou minha vida. E é nesse ponto que eu queria chegar. Eu tive um professor que me pediu para fazer um seminário sobre imunidade e isenção tributária na frente, e eu fui fazer o seminário, e eu fiz uma fala, e ele falou, olha, isso que você falou é a coisa mais imbecil que eu já ouvi na minha vida. E aí eu falei, poxa, professor, mas na verdade essa fala não é minha, é do professor Paulo de Barros Carvalho. Eu não terminei de explicar. E aí ele falou, aonde o Paulo de Barros disse isso? Aí eu falei, professor, eu vou tomar a liberdade de ler. E aí cometi meu primeiro erro da vida acadêmica. Né? Dei aquela humilhada no professor na frente da turma. Foi horrível. Aí li o texto. E aí ele ficou vermelho, assim, o pessoal olhava para trás, ele estava no fundo da sala. Aí ele... Bom, eu não li esse texto do Paulo, mas às vezes o meu mestre, meu professor, meu líder é um pouco prolixo. E ele deve ter desdito isso ao final do artigo. E você não deve ter lido esse artigo até o final. Foi isso, você não leu esse artigo até o final. Aí eu cometi meu segundo erro da vida acadêmica. Falei, professor, para falar a verdade, ele diz assim no parágrafo seguinte, aqui ele diz, quem pensa ao contrário disso, leu apressadamente a Constituição Brasileira. Nossa. Aí, cara, ele encerrou a aula. E a DP veio. E aí ele falou pra mim, olha, eu quero que você leve esse texto amanhã no meu escritório, a gente vai conversar sobre isso, mas eu vou reler esse texto, vamos encerrar a aula por enquanto. Aí meus amigos passavam assim, me davam um pêsame, assim. Aí no dia seguinte ele me recebeu, eu marquei às 14 horas com ele me recebeu às 4h45 da tarde. E aí quando ele me recebeu, ele falou assim, você não veio aqui discutir o texto, né? Eu falei, professor, eu trouxe 2 cópias. Ele falou, você veio aqui porque você me humilhou na frente dos alunos, eu vou reprovar você na minha disciplina, não importa o que você escreva. Meu Deus. E aí? Eu falei, professor, mas era um debate acadêmico. Ele falou, não, você tem 2 caminhos. Ou você paga para ver, ou você tranca a minha disciplina, porque senão vou sujar seu currículo e você finge que você foi fazer alguma coisa, finge que você foi viajar para fora, sei lá. E aí eu não tenho mais que ver você não tem mais que me ver. Aí eu falei, professor, é que só falta a sua disciplina para eu poder terminar meus créditos, etc. Eu vou ter que fazer um semestre a mais de disciplina, né? Eu poderia pensar, ele falou, pode, até amanhã de manhã, amanhã de manhã eu tô aqui na PUC, você vem, se você achar que é isso, e você assina, eu assino, ou senão a gente paga para ver. Aí eu fui para falar com a Terezinha, que era minha amiga, secretária da pós-graduação na PUC, e o regimento na época falava que o recurso ia para o professor da disciplina. Então, eu falei, vou assinar esse negócio na época. E assinei o trancamento daquela disciplina e falei para ele, tá assinado. Aí ele assinou comigo, ele falou, sabe a decisão, alguma coisa assim. Quando eu cheguei na porta, eu falei para ele, viu aquele ímpeto de novo da juventude, coisa assim. Aí eu falei assim para ele, para falar a verdade, professor, foi bom ter assinado isso, porque assim eu não vou ter seu nome no meu currículo. E aí, cara, ele falou, você não vai ter nem meu nome, nem o seu mestrado em tributário da PUC São Paulo. Porque se eu não estiver na banca, alguém do meu time vai até, eu vou pedir para reprovar você. Nossa! Você comprou um inimigo pra vida. Pra vida. Aí eu falei, puxa, fui embora da sala, cheguei em Santos, era sexta, cheguei em Santos, encontrei meu pai na cozinha. Falei, pai, o sujeito acabou comigo hoje na PUC, né? Ele falou, filho, às vezes alguém acha que tá te puxando para baixo, mas tá te empurrando para cima. Eu falei, pai, autoajuda, sexta-feira à noite, pai, para, né? Mas ele tinha razão, porque no semestre seguinte eu encontrei o Celso Bastos e a Maria Garcia, que eu mudei para fazer uma disciplina de constitucional, que era a disciplina que faltava. E eles falaram,
no final do semestre, eles falaram: a gente selecionou o seu trabalho como o melhor trabalho da turma. E foi publicado na revista dos tribunais, meu trabalho. E eles publicaram meu primeiro artigo científico, assim, numa revista... Que a revista dos tribunais é bem grande. E era assim, na época, era a revista mais importante. Tinha os ministros, meus professores e eu, sozinho. Uhum. E eu fiquei mal feliz, assim, pra mim foi um resgate do limbo. E aí eu fui no escritório dele levar uma garrafa de whisky, que ele gostava, pra agradecer o professor. Gratidão é um valor essencial, né? E aí eu levei pra ele, e ele falou pra mim... que ela não é só isso. Eu vou citar você no meu próximo livro, como você tratou o princípio da anterioridade, etc. E ele trouxe a matriz do livro que ele ia publicar, com meu nome numa nota de rodapé. Aí eu falei: professor, eu devia ter trazido para o senhor uma cesta, né? Desculpa. Aí ele falou: não é isso. Faz o seguinte, a Flávia Piovesan está voltando de Harvard, você quer que eu faça uma carta de recomendação para você ir para lá? Eu falei: professor... o tempo de eu terminar o namoro é uma mala. Né? aí ele falou, mas não, ela volta daqui a 3 meses. Eu falei: professor, mas é que... Aí eu continuo depois. Descorta. Você faz uma abertura aí. Mas continua. Aí eu falei assim pra ele: professor, pelo amor de Deus, o tempo de eu terminar o namoro é uma mala. Ele falou: então você... daqui a 3 meses você vai. Aí eu falei: então eu namoro mais um pouco, né? Aí aproveita, né? Não tava dando certo, né? Só tem uma esticada pra poder terminar uma direito, média, né? E aí ele fez a carta e eu fui para Harvard, fiquei com o professor Richard Parker um tempo, fazendo estudo do meu caso do mestrado. Depois eu fui para o ex-adverso do Richard Parker, que era o Norman Dorsey, da New York University. E aí, quando vocês forem lá na minha sala um dia, eu mostro para vocês. Eu tenho uma dedicatória à mão do Norman Dorsey de Nova York, num artigo que ele escreveu depois da minha ida. E depois que eu voltei para o Brasil, escrevi o livro. E aí eu doei depois para a Universidade de Nova York, fui lá doar 5 anos depois. E foi maravilhoso, porque eu fui para os 2 lugares, mas eu gostei mais do Richard Parker, assim, do Norman Dorsey. O Richard Parker era um cara famoso e tal, mas... E o Norman Dorsey era um democrata que queria proteger a liberdade de expressão naquela época contra uma emenda que ia restringir a liberdade de expressão nos Estados Unidos. E o Norman Dorsey era um cara incrível. Anos depois, quando eu fui entregar meu livro, né, eu fui até com a minha família depois, eu já tinha casado, tudo. E ele falou para mim: Felipe, você veio depois de você uma menina do Brasil e fez um estágio comigo. Aí eu falei: que legal. Eu falei: o que eu vou responder diante disso, né? Aí ele falou: você deve conhecer. Aí eu falei: claro, Brasil, pequeno, né? Um país tranquilo, todo mundo se conhece, né? Com certeza eu devo conhecer a menina que veio depois de mim. Aí ele falou: é uma loirinha. Aí eu falei: agora que você falou, certeza. Aí ele falou: mas ela é da sua Suprema Corte. Eu falei: Ellen Gracie? Que era a época. Aí ele falou: that's it, Ellen Gracie. Aí eu falei: meu Deus, a Ellen Gracie veio depois de mim. Ele falou: fala pra ela que eu falei pra ela ler o seu livro. Eu falei: claro, vou chegar lá no Brasil e falar: Ellen, tô mandando pra você. Vou falar Ellen, né? Não ministra, não. Ellen, tô mandando meu livro pra você, faz um fichamento pra mim. Em 2 semanas me entrega o fichamento. Até agora ela não entregou o fichamento. A gente vai cobrar ela Por aqui favor. no Legal Hackers Mackenzie. Ellen, se você estiver escutando esse podcast, por favor, Eu tô esperando o fichamento até o hoje. fichamento a gente quer entregue, tá? É isso. Com prazo até uma semana depois do lançamento do podcast, tá bom? Eu tinha essa esperança aqui no Legal Hackers. Que a Ellen Gracie ia fazer. Alguma coisa tem que acontecer. Esse é o momento. Esse é um momento especial. É muito interessante o que você traz, porque a gente tá falando tudo isso, na minha visão, e se resume em engajamento. Acho que é uma coisa que a gente precisa quando a gente entra na faculdade. E você já mostrou isso desde a escola, do colegial, né? Que é o ensino médio, nosso ensino médio. Velho, denunciando a idade. Não, mas... mas é muito sobre isso. E como eu penso, pelo menos, como o estudante tem que ser.
E o Daniel também traz isso no centro acadêmico, eles estão trazendo diversas iniciativas, né, Daniel? Que dê engajamento, inclusive, dos estudantes, seja nessa parte acadêmica, seja na parte política, e até mesmo agora que a gente discute bastante a parte acadêmica e o mercado. O centro acadêmico também, o Dr. Chiarello, diretor, como o senhor prefere aqui? O Chiarello. Chiarello. Nossa, é até difícil de falar o Chiarello. São os títulos, né? São os títulos. O Chiarello também sabe, já teve outras gestões que o senhor acompanhou. O centro acadêmico faz feiras de estágios, sempre as feiras de estágios enormes do centro acadêmico. Que São as melhores feiras de estágio. As melhores feiras de estágio, não dá pra ninguém. Tenta promover palestras para debater sempre, para tentar engajar, dar esse engajamento para que mais alunos sejam como Felipe Chiarello. E tentem se engajar o máximo possível. Quando eu fui diretor da primeira vez, a gente trouxe um escritório de Nova York, numa das feiras. E aí eu fui coordenador nas conveniadas da GV, da pós de Direito Empresarial, do GVLO. Vários anos, quase 10 anos. E aí o Ariosvaldo era meu chefe, Ariosvaldo Matos Filho, que criou a Escola de Direito da GV, um dos criadores da Escola de Direito da GV. E a gente encontrou outro dia, a gente foi almoçar, e ele e o Emerson, da GV, que coordena o GVLO até hoje, e falaram assim, é verdade que teve um escritório de Nova York na sua feira do Mackenzie? E aí eu falei para eles, como é que vocês sabem disso? Felipe, a gente monitora tudo, né? Mas é verdade? Eu falei, é verdade. Ele falou, tá vendo? Eu te falei. Eu falei, a gente tá aqui, né? Muito legal, né? Muito bom. Muito bom. E eu vejo agora, e acho que seria muito interessante você dar essa visão também como diretor, e eu também, o Daniel como diretor político, mas também na visão do OCA. Eu entendo hoje como as universidades e a academia estão olhando agora com mais afinco para o mercado. Eu falo isso porque é o que a gente discute muito aqui. Você acha que realmente está vindo essa intersecção, que vai vir mais forte ainda sobre relacionar o mundo profissional, ali a profissionalização, as novas tecnologias, a inovação, que é o que está vindo agora e está mudando a carreira das pessoas, com esse lado acadêmico que a gente está discutindo, que são os movimentos, que são as salas de aula, que são tudo, né? É exatamente isso, Pedro. A gente pensa naquilo que vocês falaram, do engajamento. Por quê? Porque quando você tem... Antigamente, você emprestava 5 anos da sua vida para... Existia uma coisa que o Garcês chama de pacto pedagógico. Você fala, me empresta 5 anos da tua vida que eu vou te transformar numa pessoa melhor. Hoje, o mundo é mais imediatista e as pessoas são mais ansiosas por isso. O mundo é muito mais hiperconectado. Obviamente, vocês do Legal Hackers sabem disso. O Brasil é o 5º país mais conectado do mundo, atrás de China, Índia, Estados Unidos, Indonésia. E aí o Brasil sendo hiperconectado, as nossas crianças já nascem ligadas no 220, como a gente diz em Santos. E aí, a partir daí, se você não tiver uma coisa que engaja a pessoa, e aí os grandes escritórios falavam, poxa, o meu estagiário está aqui há 3 meses, ele falou que vai sair. Aí eu falei, por quê? É porque ele falou que ele não tem um propósito, que ele não está sentindo que ele tem um propósito para mudar o mundo. E eu fiquei pensando, o que vale realmente... E, aliás, isso tem num vídeo que vale a pena você que está nos ouvindo assistir, que chama All Work and Play, que é um vídeo que fala sobre os conflitos de gerações entre os baby boomers, a geração X e a geração dos millennials. Uhum. E aí ele mostra que as pessoas hoje se preocupam muito mais com o caminho que elas estão seguindo do que chegar ao destino final. Importa mais o caminho do que o destino final. E os baby boomers é exatamente o oposto, né? Era uma cadeia, etc. Então, o que eu penso, tá na hora de a gente colocar propósito nas pessoas. Então, para você colocar propósito, a pessoa tem que se sentir engajada e várias empresas que têm, dentro das suas perspectivas, propósitos, elas podem ajudar o aluno a sentir que ele está fazendo a diferença não só para o mundo, mas para a família dele, para a vida dele. Pode ser uma mudança de vida para ele. Então, ele começa a sentir efetivamente essa mudança internamente. E isso faz toda a diferença. Boa.
E você, Daniel, como centro acadêmico aí, que está olhando esse movimento? Porque eu vejo também o centro acadêmico se posicionando dessa forma. E acho que faz sentido. E já é tradicional a feira de estágios, mas também os temas que a gente está trazendo agora, as parcerias que eu vejo no Mackenzie. Olhando pelo Mackenzie, talvez se você que não seja do Mackenzie está escutando e tal, mas dentro do Mackenzie a gente está trazendo empresas, escritórios, palestrantes, que sejam ali que estão vivendo ali a prática jurídica também, né? Além, claro, dos acadêmicos que a gente já tem reconhecidos, que a gente traz também, né? Que também é importante aliar os dois. Então, eu vou falar do ponto de vista do centro acadêmico, mas o meu é mais limitado que o do professor. Diretor, doutor, vou ficar repetindo. Senhor, doutor, professor Chiarello. Porque o trabalho que a gente faz no centro acadêmico, eu vou me referir mais ao Roger, que é o nosso diretor acadêmico. Um abraço pro Roger, pra Eléo, que é a nossa vice-diretora acadêmica também. Eles estão correndo muito atrás de exatamente trazer isso, de quanto mais empresas, assim, para tentar mostrar um rumo para os alunos, trazer escritórios que mexem com todas as áreas do direito, até empresas que mexam com todas as áreas do direito, para o aluno conseguir ter um rumo, né? Porque ainda mais, que nem o senhor comentou, desse aluno que não sabia qual ia ser o caminho dele, não estava sentindo que sabia o propósito dele. Porque assim como a sociedade, o direito está mudando muito rápido também. Muito rápido. O direito hoje, consigo citar aqui de cabeça, direito do entretenimento, direito social media law. Fashion law, direito digital. Direito digital, legal ops, todas essas Tem áreas. muita área que está saindo e demora para o institucional. Direito da mineração, que a gente estava falando. Direito da mineração, demora para o institucional se acostumar. E até só que eu sinto que o Mackenzie... O interessante você falou disso, carreiras que já existem há um tempo, mas que não são faladas também. Sim. Tipo direito minerário. Falta totalmente essa divulgação e a academia se apropriar disso. Eu acho que isso que o Daniel está falando é fundamental. A gente tem vocês sabem disso, se vocês veem, é uma demora muito grande para o ensino do direito se adequar ao mercado que está voando muito mais rápido. Então, existe uma letargia de vários cursos. Tem uma piada do Capitão América dizendo que ele ficou congelado durante todos aqueles anos e aí quando ele saiu, ele falou, jamais vou me acostumar a esse mundo de hiperconectividade, todas as questões da internet, e aí falaram para ele, peraí que a gente vai te levar para a sala de aula da Faculdade de Direito. E ele sentou, tava o professor lá lendo o código, e ele falou, tá tudo igual, gente, tá tranquilo, vai dar para continuar. Boa. Mas o que o senhor comentou desse atraso institucional, porque não tem como acompanhar, assim, à risca a modernização do direito, eu sinto que na faculdade a gente tem muita liga que tenta fazer isso, muito grupo de estudo como Legal Hackers aqui, a LUD, que é a Liga Universitária de Direito e Entretenimento. Você vê que tem muitas ligas tentando trazer. Eu quero dizer uma coisa que me dá muito orgulho. Eu acho que de todas essas faculdades, aliás, a gente vai receber agora em junho, pela 8ª vez consecutiva, o selo OAB Recomenda, né? Na Faculdade de Direito. Muito bom. Assim, você tem 1.800 faculdades de Direito no Brasil hoje. Bastante coisa. Menos de 10% delas receberam esse selo da OAB. Ou seja, você coloca que menos de 10% das faculdades de Direito são recomendadas pela OAB. E aí, isso já é um impacto gigante em 1.800. Mas o que eu penso, e é isso que eu tenho muito orgulho, o Mackenzie, na minha concepção, é uma das faculdades que está mais avançada, assim, no sentido dessa relação, dessa inter-relação. Eu olho, eu tenho vários amigos de várias instituições de ponta, legais, que vão me visitar, e eles certamente vão ouvir isso, vão concordar comigo, e eles falam, cara, o que vocês estão fazendo é incrível. Eu tenho dado palestras em várias instituições que têm nota máxima no MEC, e eles falam assim, mas como é que vocês estão fazendo isso? Eles se surpreendem como o Mackenzie é disruptivo. Eu também escuto isso, eu recebo muito feedback, porque e com uma iniciativa Mackenzie, assim, porque existem várias paralelas, né? Existe podcast, né, que a gente criou ali já desde 2023, metade de 2023, não me lembro, eu que deveria lembrar, não lembro, mas
Existem várias iniciativas paralelas que a gente vê, tem o Legal Design Lab também, tem aquele núcleo de inovação, né? Se não me engano, você ajuda a coordenar? Não, mas a gente participa ativamente. A própria Lara Rocha Garcia. Nossa professora, orientadora da Liga, um grande beijo, trabalha. Lara. E a gente tem o Ricardo, um grupo que trabalha nesse núcleo de inovação e tem funcionado maravilhosamente. Muito bom. Ontem, eu vou dar um spoiler, que ninguém sabe. Aqui, em exclusividade para o LegalCast. Boa, aí sim, ó. Ontem nós tivemos uma reunião com o TRF3 e com o CNJ, do professor Paulo, que é o nosso professor da Faculdade de Direito, que levou, com o Ricardo, com o Núcleo de Inovação e com a FCI, que nós vamos criar um software para facilitar a tradução para os tribunais do Brasil. Nós temos 88 línguas diferentes, por exemplo, no Fórum de Guarulhos, que precisaram de tradução já. Outro dia o juiz lá estava falando que teve alguém que chegou da Tasmânia e não sabia, ninguém sabia falar a língua dele, e ele teve que arrumar um cara da embaixada para poder vir traduzir. E aí, então você tem que fazer a audiência de custódia, que tem que acontecer imediatamente, e logo depois a outra. Então a pessoa precisa de um tradutor. Às vezes o cara, inclusive, ele falou que totalmente o alfabeto dele era diferente, então ele não conseguia se comunicar nem pelo computador. E aí eles não conseguiam utilizar o software para comunicar com ele. E aí eles precisaram buscar um sujeito na embaixada para fazer a tradução. Mas se existisse um software que conectasse todos os tradutores com todos os tribunais, e é isso que o Mackenzie vai fazer para o Brasil. Então é um gancho também. Caramba! Legal, né? Muito bom! É um gancho para aproveitar para perguntar. Exatamente. Como as tecnologias, na visão do senhor, podem impactar no estudo jurídico, no mundo jurídico, no mundo acadêmico. Mas eu tô um pouco impactado ainda. Legal, né? Pô, muito bom. Legal, né? Eu tava vendo o Mackenzie, muito legal. É um projeto CNJ, TRF e Mackenzie. Muito legal, Nossa, né? A gente tá vai mudar a história do judiciário brasileiro. E ontem foi a primeira reunião do time do desembarque. Mas eu estava super empolgado. Falei, puxa vida, a gente vai fazer história. E eu acho que isso, Daniel, eu trabalho com direito e tecnologia, dou aula, eu tenho uma palestra muito comum, a Thaisa, que faz mestrado conosco, que está aqui conosco ao lado do estúdio, ela tem visto, eu dou uma palestra que chama Direito Disruptivo. E eu falo sobre a mudança do direito a partir da tecnologia, o quanto a tecnologia impacta no ensino do direito e nas carreiras jurídicas. Então, eu vou dar um exemplo de um case que eu sempre falo com a Lara sobre ele, que é um case dos computadores e dos contratos, que vocês já viram esse case. Smart Contract? Exatamente. Aí você começa a colocar aqui 20 advogados numa sala e 20 advogados analisando e um geek com uma inteligência artificial na outra sala. Eles demoraram 26 segundos para a inteligência artificial analisar os contratos e os advogados algo como 86 minutos, uma coisa assim. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu. E o índice de precisão da inteligência artificial foi superior à análise dos contratos do que os advogados. Ou seja, já de pronto, a inteligência artificial vai substituir os trabalhos de repetição. Cabe a nós trabalharmos a questão da criatividade, a questão da ética, as propedêuticas vão ser muito importantes, a psicologia vai ser muito importante, porque Mário Sérgio Cortella tem uma frase que eu acho muito boa. Ele fala, não existe inteligência artificial, existe a inteligência humana colocada na máquina, nesse sentido. É lógico que com a computação quântica, a partir de 2025... Aí vai ficar... A inteligência artificial vai praticamente existir. E aí eu estou dizendo porque a gente começa a ver, e eu vejo pesquisas atuais sobre IA, e eu tenho acompanhado os congressos nacionais e internacionais, e eu vejo que em 2025 vai haver eles vão atingir, dentro da computação quântica, um modelo de cálculo diferente. Ele vai chegar, os computadores estão chegando nesse cálculo, mas estima-se que em 2025 eles vão atingir. A partir de 2025 vai haver uma nova disrupção dentro da IA. E aí, essa disrupção vai mudar nossas vidas absurdamente.
não só o direito, vai mudar a maneira que a gente vive. E eu estou muito ansioso pelo ano que vem. Nossa, vai ser... Muito legal. Você sabe o que é computadores quânticos? Já ouviu falar? Já. Assim, sei, mas aproveitando, vou me sentindo na liberdade aqui, já que ele fez a citação ao Capitão América. Eu sei o que são computadores quânticos. Até um certo ponto ali. O pessoal vai explicar melhor, mas só quem tá ouvindo e não sabe... Por favor, me corrija. Não. Eu só sei bem por cima, assim, porque cada computador tem... Todos os computadores atuais, eles têm uma binariedade de números ali. Perfeito. Que eles fazem os pixels, e os pixels fazem... Enfim, todo o processamento ali do computador. Isso eu falando em termos não muito técnicos. Aí tem o 0 e 1, 0 e 1, que eles vão formando ali uma sequência de números que trazem um resultado lógico. Aí o computador quântico, ele não tem o 0 e 1, ele tem o 0 e 1 ao mesmo tempo, né? Um negócio assim. Você foi extremamente didático, porque ele quebra esses números. E ele quebrando essa lógica que a gente tem dos números, 0, 1, etc., ele quebra isso. E aí ele consegue fracionar o zero de uma forma que a gente vai efetivamente ter outros modelos de cálculo. A matemática, como a gente conhece, efetivamente ela vai ter outras vertentes. Né? Ele vai chegar num momento que a rapidez de cálculo dele é muito maior e é muito mais precisa. E a gente vai calcular coisas que hoje são incalculáveis. E esse tipo de rapidez, de dinamismo, etc., que não existe hoje, vai nos ajudar em áreas como saúde, vai ajudar na questão de uma vida de qualidade de vida melhor. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é: o que a gente vai fazer com esse tempo livre? A gente vai dedicar a quê, efetivamente? Porque, de novo, as pessoas têm medo, e é uma coisa importante para a gente falar aqui. Várias pessoas, várias revistas semanais ignorantes falaram: o direito vai acabar. As máquinas vão substituir o direito. Exatamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não existe coisa mais idiota que isso, porque tem um livro da Marguerite Yourcenar chamado Memórias de Adriano, do Imperador Adriano, que ele fala, a gente está falando aí de a gente está falando de 200 anos, na época de Cristo. E ele fala, o Imperador Adriano: acredito pouco nas leis, quando demasiado duras são transgredidas com razão. Nossas leis penais talvez não atinjam, felizmente, uma pequena parte dos culpados. Nossas leis civis jamais serão rápidas o bastante para se adaptar à fluida variedade dos fatos. Mudam menos rapidamente que os costumes. Perigosas quando esses ultrapassam, são ainda mais quando pretendem precedê-los. O cara falou isso naquela época e a gente está discutindo isso hoje. Então, de certa forma, o direito está em tudo. Quando eu vou me reunir com algumas áreas da engenharia, a gente fez uma parceria com a Huawei, líder mundial de 5G. Eu era pró-reitor de pesquisa e pós-graduação no Mackenzie. E a gente conseguiu 3 milhões para um laboratório de energia solar. Eles falaram: olha, a gente está num outro padrão de discussão. A Huawei tem umas coisas assim totalmente disruptivas, mas ao mesmo tempo ela precisa do humano. Então existe uma discussão do direito 5.0, e é isso que eu queria falar, que é a humanização pós-inteligência artificial. Agora eu tenho discutido e pesquisado o direito 5.0, que é a humanização pós-inteligência artificial. Interessante, porque aqui ninguém falou, a gente sempre fala, pelo menos aí, no mercado a gente fala de 4.0. A gente não tá falando ainda o que a gente vai fazer depois, quando acontecer os problemas jurídicos, exatamente, os problemas sociais, né? A gente tem discutido nesses novos congressos que começaram a partir do Japão, mas hoje já tem uma capilaridade gigante. Já discuti em Londres, já discuti nos Estados Unidos, já estive em Berkeley fazendo essa discussão. Eu coordenei um evento em Berkeley em Direito e Tecnologia. É o Book of Law, né? Eu coordenei um summer course lá e a gente foi visitar o nosso patrocinador na época, meio do Diogão, no Vale do Silício. O Diogão participou do podcast Fake News e Liberdade de Expressão. Se você não escutou, vá lá e escuta. Muito bom, maravilhoso. Diogo Reis é incrível. E nós dois fomos para a sede do nosso patrocinador, que na época era o Facebook, e conhecemos a cidade do Facebook com alunos, professores e tal. E foi incrível o evento, né? E a gente discutiu um monte de outras coisas. E eu continuei essa discussão com o pessoal de Berkeley. E eu vejo que a discussão atual é:
a humanização pós-inteligência artificial, porque a gente tem o caso da TAI, que vocês viram, e da discriminação dos algoritmos. No sistema do judiciário, a gente falou ontem com o TRF, ele falou não pode ser traduzido por inteligência artificial, porque a inteligência artificial pode discriminar, e para garantir o devido processo legal, o amplo acesso à justiça, a gente tem que ter um ser humano. E eu acho que isso foi muito interessante, porque isso demonstra que essa humanização é essencial para a justiça. Então, vai haver uma mescla, naquele caso dos advogados e do contrato, colocaram os médicos para analisar diagnóstico de paciente contra a inteligência artificial, os médicos ganharam. Mas quando colocaram os médicos junto com a inteligência artificial, 100% de sucesso no diagnóstico. Quando foi só os médicos ou só a inteligência, 20% dos pacientes ficaram sem diagnóstico dos médicos. Com a inteligência, 100% dos pacientes tiveram diagnóstico. Então, a gente não tem que lutar contra a inteligência artificial, a gente tem que fazer essa simbiose, fazer essa junção. Muito bom. Tem que saber usar, né? Exatamente. Saber usar, boa. E... Não, como é que você apontou? Eu tinha uma pergunta. Então, a gente, ó... Aí eu perdi meu foco. Eu queria só trazer aqui um comentário que eu acho que o senhor também já viu, dessa nova ferramenta do ChatGPT, que eu até comentei com o Pedro por trás, que é esse ChatGPT 4.0, que você fala com ele. Sim. E ele tem... Tudo bem que agora ele tá com um pouquinho do sotaque do interior. Que você tenta falar, que ele fala tipo... vou fazer algumas perguntas. Ele vai... Ele fala? Fala. Você consegue conversar. Eu achei que era só você mandava um áudio. Ele tá falando. Não, ele Você fala, consegue ele conversar. responde. É como se fosse uma pessoa. E, aliás, isso no vídeo que eu assisti anteontem, nos Estados Unidos, eles falavam assim... Ele começava a conversar e falava assim, eu tenho uma novidade muito grande, né? Lançamento... sobre o que é a novidade? Se eu dissesse que a novidade é sobre você e a inteligência artificial respondendo sobre mim, que legal, me conta. E ele falava, se eu dissesse que agora eu vou interagir com você e você vai falar comigo como se fosse uma pessoa, etc. E a gente pudesse... E é muito louco. A inteligência parece estar conversando com uma pessoa. Eu vou pegar tem um amigo da nossa sala que tem um ChatGPT 4. Eu vou conversar com o ChatGPT. Que legal, Não hein? precisa, viu? É gratuito. Essa ferramenta de falar é gratuita. Não sabia. E eu achei maravilhoso, por exemplo, para testar, eu fui testar um pouquinho, para treinar línguas, por exemplo. Você pode pegar e falar... Educação aqui, ó, ensino jurídico, tudo, né? Você pode pegar e treinar com ele. Eu tô querendo treinar um pouquinho o meu francês, só que no meio jurídico. Você consegue conversar comigo em francês numa área jurídica? Há 2 semanas eu fui dar uma palestra para a Procuradoria do Rio Grande do Sul. Desculpa, 2 semanas não. Mais, porque foi antes do dilúvio. E que, aliás, é impressionante... a mobilização que está acontecendo no Mackenzie. Parabéns, CA. DCE, Parabéns, voluntários. Parabéns, porque é importante a gente mostrar exatamente a nossa posição, né? Eu tenho professoras, a própria Thaís Malman Ramos, que é professora lá no Mackenzie, que foi me orientando, sofreu demais. Eu tenho falado com ela todos os dias. Ontem falei com um ex-aluno meu da pós-graduação, também no Rio Grande do Sul. A gente fica ligando para as pessoas para saber como elas estão, se elas precisam conversar, se elas querem falar alguma coisa, porque vai demorar muito tempo para as pessoas se recuperarem de uma tragédia como essa. Eu acho que até sair esse episódio que vai demorar um pouco, até em relação ao lançamento, ainda vai ter gente, ainda vai estar causando muitos problemas. Então, se você está vendo, por favor, o CA está fazendo um trabalho muito bom, o DCE, o Mackenzie, o Mackenzie. É importante a gente fazer esse registro histórico, né? Que o Mackenzie, efetivamente, nesse momento específico da história, estava lá. Eu acho que fica para a história isso, porque a gente é o dever da gente poder deixar esse exemplo para todas as pessoas. De fato. E inspirar outras pessoas a poderem fazer o mesmo. E o apoio que
esse pessoal tá dando, mais uma vez, especialmente para Yasmin, que é a nossa diretora social que tá tomando a frente disso totalmente. Parabéns, Yasmin. Tá sendo... São caminhões e são carros entrando no Mackenzie toda hora, levando pra transportadora. É muita coisa. Pra quem é do Mackenzie também, o vão do McGrath. E tá à vista de todos, né? Quem um negócio passa ali vê. Que impacta as pessoas. Você sente dentro do seu coração, poxa, eu tinha que estar fazendo mais, sabe? É uma coisa inspiradora do ponto de vista do que o Mackenzie está demonstrando, que todo mundo está ali. E o DCE, os centros acadêmicos, tem tido um papel fundamental nisso. Eu queria parabenizar o movimento estudantil do Mackenzie por esse exemplo. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Mas eu estava falando que eu tive na PGE, Rio Grande do Sul, a convite da professora Júlia e do coordenador da escola da PGE, antes de acontecer isso, algumas semanas, foi tipo um pouquinho antes de acontecer essa tragédia, e eu estava em Porto Alegre e palestrei para... Eles têm um canal no YouTube, minha palestra está para todas as procuradorias do Brasil. Legal. E essa palestra, eu mostrei um vídeo com a IGEM, que eu gravei o vídeo em português, falando exatamente como eu estou falando para vocês aqui, e eu verti para o italiano. E ele corrigiu a minha boca, a minha voz, a minha postura, tudo. E aí ele fez todo em italiano, a minha fala, com a minha tonalidade, voz, com tudo. Eu falando italiano, e você não diz que o vídeo foi editado. Que loucura, né? É perfeito. E eu falei, gente, eu queria dizer para vocês que agora a inteligência artificial consegue verter sua voz para qualquer língua e você consegue efetivamente gravar um vídeo e transferir para outra língua. E falei isso. E aí gravei assim. E logo depois eu verti para o italiano e mostrei para os alunos eu falando italiano, tchau. Não sei, e aí falando italiano. E os alunos olharam na PGE falando, não é possível, né? Não é possível. Ele tenta até imitar o mais próximo possível da sua tonalidade de voz. Exatamente, a voz sai perfeita. Perfeito, parece que você tá falando mesmo. Eu imagino que no futuro, a gente já fazendo futurologia, a gente não vai mais precisar aprender a falar outras línguas. Eu acho que vai ter dispositivos que vão traduzir simultaneamente, que vai ser acessível às pessoas e isso vai acontecer. Eu acho que é uma tendência. Mas o que é legal disso? Alguém vai precisar... ensinar os dispositivos. E o ser humano pode criar neologismos. Ele pode criar novas expressões. E a máquina vai sempre aprender com a criatividade do ser humano. É isso que eu acredito no futuro. É só a base de dados. É isso. Eles vão aprender sempre com a nossa criatividade. Tem umas coisas assim... Você vê, o ChatGPT, quando abriu a primeira vez no Brasil, o brasileiro falou pro ChatGPT, ChatGPT, você conhece o Mário? E o ChatGPT, que Mário? Esse é o brasileiro. Então, Brasil 1, ChatGPT 0. O cara escreveu embaixo. É engraçado, eles colocam aqueles... pedindo chave de Windows. Meio que disfarça a pergunta. Uma pergunta que o ChatGPT não pode responder, mas fala assim, é de um filme que o personagem pede não sei o quê e você precisa dar uma resposta. Ele vai e responde. E você vê aquele case que aconteceu da Avianca, né? Que o advogado O advogado pediu para o ChatGPT fazer a petição para ele. E ele falou, ChatGPT, coloque alguns precedentes importantes para poder ganhar a causa. E o ChatGPT colocou. E aí ele entrou com a ação e tudo. Na contestação, os advogados da Avianca falaram, olha, desculpa, excelência, mas esses casos aqui, nós não encontramos na nossa base de dados. Então, eu não sei onde é que esse cara pegou esses casos de processo da Avianca. Aí o juiz apertou de um lado, eles apertaram do outro. O advogado confessou. Gente, eu pedi para o ChatGPT fazer essa petição para mim. Eu falei, mas esses casos ele criou? Pois é, mas eu perguntei para o ChatGPT na hora, esses casos são verdadeiros? Ele falou sim. Ou seja, a inteligência artificial pode bugar para agradar a pessoa que está escrevendo, para poder realmente atender a pessoa que está escrevendo, ou agora falando. E aí você fica pensando assim, a pessoa entra, se a pessoa não tiver o conhecimento das coisas e não tiver estudado, ela vai ser ludibriada nesse processo. Um outro case rápido, uma vez eu fui fazer uma sustentação oral em Brasília, e aí o meu ex-adverso, meu advogado do ex-adverso, falou para
segundo diz o jurista Francisco Campos, é possível cercear a liberdade de expressão. Não. E eu fui fazer a réplica e falei, olha, eu fico triste como professor universitário de direito constitucional, à época, verificar um colega citando no Estado Democrático de Direito um texto do Francisco Campos da ditadura de 37, quando ele escreveu a Constituição Polaca e restringiu o direito de ir e vir, prendeu as pessoas, fez a restrição do direito de comunicação e a gente viveu um estado ditatorial, né? Tinha o DIP, o órgão que assessorava a imprensa, e ele está ressuscitando, porque ele disse, como diz o jurista Francisco Campos, ele está ressuscitando uma pessoa que já morreu e trazendo um texto que já morreu também. Os jogadores riram. Aí você pisou no cara. Mas aí eu tava assim, chocado da pessoa utilizar um argumento para censura de uma ditadura. Né? E aí eu falei, e aí os juízes riram, os jogadores ali na época, eu ganhei a ação. Quando eu saí, o rapaz falou para mim, pô, me pegou, hein? Não sei o que. Eu falei, porque você utilizou um texto da ditadura, né, cara? 37. Ele falou, cara, nem sabia quem era esse Francisco Campos. Eu achei esse texto na internet e cortei e colei. E eu fiquei pensando, é isso, cara. Se você não tiver um professor que seja esse intermediador, que te fale para, olha, isso aconteceu, é isso. Por isso que também a história do direito vai ser importante, por isso que as propedêuticas vão ser importantes nesse processo. Muito bom. É que a gente passa, quanto mais tecnologia e para esse mercado vem, mais filosofia e mais academia a gente precisa pensar. Cara, exatamente isso. Pedro, eu fico pensando, as pessoas, a gente tem que discutir mais do que nunca princípios e valores. Você teve aí a carta das pessoas que se ocupam nessa discussão dizendo, a computação quântica está chegando, mas ninguém discute a ética nesse meio. Então, quais vão ser os limites? Porque vão ter pessoas que vão querer fazer tudo. Sim. E certamente isso pode fazer com que a gente viva, e aí fazendo uma futurologia, que a gente viva realmente um estado como aquele dos filmes de ficção, onde a máquina se vira contra o ser humano. E o robô. O Her. Qual? Her. É porque o senhor já assistiu? Já assisti Her. Essa ferramenta do ChatGPT 4o aí me lembrou totalmente Her. Aliás, ela falando parece, inclusive, assustador. O Daniel me falou um pouco antes de começar, a gente estava conversando sobre um pouco de IA. Do cara que se apaixona pela IA, né? É isso aí? É o Não, Joaquim Fênix, né? O senhor quer Não, contar? pode falar, não. É antigo esse filme, né? Não, é de 2016. É que agora tudo é antigo. Quando você fala 2016, as pessoas falam... Antes de 2020 já é antigo. Tá tão rápido esse. Não, eu tô falando assim, não foi um filme lançado esse ano. É uma outra perspectiva. Eu não conhecia, realmente não conhecia. Não tinha tanta discussão de inteligência artificial ainda. Eu vou perguntar pra Thaís aqui se eu tô aquele cara que... Quando você fala um filme antigo, você pensa que é da década de quanto? Não, filme antigo pra mim é... anos 70, 80. É que em relação à inteligência artificial, ele já é um outro contexto, né? Sim. Mas ele é futurista também, do ponto de vista de ficção científica. Tem o Homem Bicentenário também. Cara... Também, né? Esse uma Homem outra Bicentenário. perspectiva, né? Tem um outro filme que eu tô tentando lembrar, mas fala do Her. Eu tô tentando lembrar de um outro filme do menino, que era os pais perderam o filho e recriaram um robô, o filho. Pinóquio 5000, tô brincando. Mas depois vale a pena olhar. Nos comentários a gente vai escrever. Tá bom, a gente vai estar agora na tela qual que é o filme. Legal, muito legal. Pronto. Beleza. Mas só pra não deixar sem, pra mim me lembrou Astro Boy. Lembra? Astro Boy. Já viu aquele Pinóquio fake? Aquele filme daquele Pinóquio? Que ele é futurista? Não já ouviu falar? Não vi. Acho que é Pinóquio 5000, se eu não me engano. Já viu, Agnes? Já ouviu falar? Vi. A nossa produção também não viu. Mas o senhor jogou também uma ponte, assim, deu uma ponte pra gente pra também falar sobre o necessário pro estudante de direito ter esse conhecimento. Agora tá deixando de ser, eu acho que já tá deixando de ser faz um tempo, só o direito, né? E também não é se basear 100% em inteligência artificial, não é 100% em tecnologia, tem que ter a mediação. Sim.
Nisso, o Mackenzie tem uma vantagem. A gente, como eu estava falando, ontem eu estava com o pessoal da FCI e do Direito. E quando você tem uma faculdade única, você não tem essa possibilidade dessa capilaridade. No Direito, Mackenzie, é possível você fazer créditos, disciplinas em outras unidades. Então, é muito interessante você poder ter esse diálogo. E a gente já teve vários projetos interdisciplinares, como o próprio projeto do Diogo do Facebook, do Fake News, de Direito Eleitoral, onde a gente tinha comunicação, computação e direito, engenharia, computação e direito. Então, a gente tem alunos dialogando em uma frente muito mais ampla. E professores também. E eu dialogo muito com a engenharia, assim. Os caras de engenharia, o Delmárcio, são caras muito bons, assim. E a gente dialoga muito, troca muito. E hoje não concebo o futuro do direito sem essa inter-relação que você falou, Daniel. Eu acho que quanto mais a gente se aproximar e se apropriar de outros conteúdos, de outras unidades, mais capilaridade a gente vai ter para o trabalho. Eu recebi um ex-aluno meu, o Rafael, foi meu aluno de Direito Econômico, eu sempre dei aula no 9º semestre de Direito Econômico no Mackenzie. E o Rafael falou para mim, professor, eu fui trabalhar no Banco Safra, depois fui sair com toda a equipe do Banco Safra, porque percebi que a maioria dos advogados não trabalhava com números, e eu sabia isso, e eu era bom, e eu montei aí uma startup, montei uma empresa, e aí eu sou a única empresa, e aliás fui a primeira dentro da CVM a ter habilitação para gerenciar fundos, e eu não sou banco. Muito legal, um ex-aluno do Mackenzie ter isso. E o que ele veio oferecer? Mentoria para os nossos alunos. Legal. Cara, isso é muito legal. Você vê um cara que venceu, né? Que é jovem e que tem um trabalho incrível. E é legal, a empresa dele foi a 002 cadastrada, porque o BNDES foi a 001. Então, imagina, ele chegou na frente dos bancos, sabe? Aquela coisa assim. Sim. Então, olha a velocidade do sujeito. E eu fico pensando, um cara que percebeu que ele tinha que ter outras habilidades. E ele foi atrás dessas outras habilidades. E exatamente isso que o Daniel falou. Muito bom, muito bom. Outra pessoa que é bom citar, que já veio tanto aqui quanto na Lud também, que é mackenzista, se bobear o senhor deve ter dado aula pra ele, eu não sei, é o Caio Mossi. Ah, sim, é que ele não veio no podcast, ele veio no encontro na Liga. Foi no encontro. Ele não veio no podcast, ele veio no encontro na Liga. Tem que vir no podcast. Tem que vir no podcast, tá escutando isso? Tem que vir no podcast. Queremos você aqui. E ele é muito bom também. Ele mexe com Social Media Law. Que legal, né? Que também tá crescendo agora. Não tem como não crescer. E ele recentemente escreveu uma doutrina. Ele criou uma doutrina de Social Media Law, que é algo muito distante, assim, que eu não imaginava que ia ter uma doutrina tão... Acho que tem uma grande revitalização das áreas de TI, patentes, entretenimento, design, tem uma revitalização imensa dessas áreas. Sim, eu acho que, inclusive, o Brasil demorou muito tempo para atualizar a área da propriedade intelectual perante alguns países, né? Eu não tenho acompanhado como está o movimento hoje. Eu tenho um grande amigo do Rio que só trabalha com isso, mas... E toda vez que eu tenho alguma dúvida eu falo, pelo amor de Deus, me ajuda nessa área. Mas em PI, eu lembro que ele era ligado e filiado à OMPI, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, e o Brasil com o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então o mundo inteiro discutindo uma dimensão da propriedade intelectual, que é a propriedade industrial, uma dimensão, e o Brasil com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ainda no século anterior. Então, essa atualização, né, para o Brasil, importantíssima, essa discussão para o Brasil, importantíssima. Muito bom, muito bom. O episódio está incrível, que já está aqui caminhando para o nosso final. Muito obrigado, professor. A gente sempre pega os nossos convidados desprevenidos, que a gente pergunta, tem uma sessãozinha final, que é indique um livro e um filme para nossos ouvintes. Porque a gente vem num assunto sério, denso, aí de repente um assunto e um livro, as pessoas ficam em branco. Meu Deus, eu adoro essas duas coisas. Qualquer filme, qualquer livro que você goste, não precisa ser relacionado. Beleza. Bom, eu tenho
um livro do... Nossa, estão passando diversos, assim, pela minha cabeça, né? Mas eu queria dar alguma coisa que fosse importante. Passou pela minha cabeça já Conselhos Governantes, que é da gráfica do Senado. Passou pela minha cabeça a última biografia do Churchill, tá incrível também. Passou pela minha cabeça... Eu fiquei pensando, e é interessante, tem aquele que eu acho que Matem Todos os Brutos, que é um livro denso e absurdo e problemático. Mas eu estou lendo um livro que não... Eu sempre tenho 3 pilhas de livros na minha casa. Aliás, um conselho, se eu puder dar isso, então... eu sei que era uma pergunta para ser rápida, mas eu acho que... Não, fica tranquilo. Uma pilha dos livros que eu quero ler, uma pilha dos livros que eu estou lendo e uma pilha dos livros que eu tenho que ler. Essa nunca anda. Que leitor é assim, né? Compra 1000 livros, acho que vai ler. É muito assim. E eu estou lendo um livro português agora, sobre a história de Portugal, específico, mas que é muito interessante. Não, a história de Portugal é fantástica. Mas e é sobre uma outra vertente que depois eu falo. Mas filmes, cara, adoro também filmes. Eu vou fazer eu vou indicar um livro muito estranho que vocês vão ter dificuldade de achar. Nada a ver com direito. Eu vou tentar fazer isso, tá bom? Porque fica à vontade, não precisa ter um livro, é isso que eu quero. Tem um livro, exatamente isso que eu quero. Tem um livro chamado Alho e Safiras, que fala sobre uma crítica de gastronomia, que foi uma história verdadeira, de uma crítica gastronômica, que ela era de Los Angeles, ela foi para Nova York, e no meio, ela está indo no avião, e uma mulher fala para ela assim, você vai ser contratada pelo New York Times, para ser crítica de gastronomia do New York Times, né? E ela fala assim, como é que você sabe? Ela tá indo para a reunião com o New York Times, ela não foi contratada ainda. E aí ela fala, todo mundo, meu chefe já tem uma foto sua na cozinha. Por quê? Porque os chefes de Nova York eram tão rápidos que eles já sabiam que a mulher ia ser contratada pelo New York Times, eles já sabiam que ela ia ser crítica gastronômica dos restaurantes e bares de Nova York, e eles já sabiam que era importante saber quem ela era quando ela entrasse lá. Olha que loucura isso. E aí o que ela faz? Ela conta a história, as histórias que ela se disfarçava, ela começou a se disfarçar, porque ela percebeu que como é que ela ia entrar nesses restaurantes de Nova York sem ser... Olha como eu gosto dessas coisas, eu fico empolgado só de contar para vocês. Aí, legal. No final de cada capítulo, ela coloca uma receita de algum grande prato de algum grande restaurante de Nova York. Muito bom. Tenho várias fases de leitura, né? Essa fase de leitura em Nova York. Gastronômica. Mas eu acho que eu morei em Nova York. Né? Você morou em Nova York. E aí eu gostava muito. Eu adoro o mundo da gastronomia também. Tem um filme muito bom, que ele é um filme coreano, se eu não me engano. Acho que é Fome de Poder. Não é Fome de Poder, esse é do McDonald's. Mas é um filme muito bom que fala sobre como tem uma história por trás, um drama por trás. Ele reflete ali como as classes sociais tem um reflexo na alimentação. Então tem toda uma história por trás e como elas se relacionam e como os chefes que eles eram de classes com menor poder aquisitivo, eles sobem, como isso dá relação com reflexo social dentro da alimentação e dentro da gastronomia de luxo, né? A gastronomia de luxo é muito bom. Na Netflix. Eu sempre gostei dos livros do Grisham, então eu sempre gostei dos filmes do Grisham. Gosto também dos livros do Michael Crichton. O Michael Crichton escreveu Jurassic Park, né, o Parque dos Dinossauros, mas tem um livro dele pouco conhecido que chama Eaters of the Dead, que teve a tradução ridícula não precisava ser uma tradução literal, Devoradores de Mortos no Brasil, mas teve essa tradução, mas efetivamente ele é muito legal porque ele fala sobre teoria da comunicação. Você acha que ele está discutindo um guerreiro, sobre um caso nórdico, de uma discussão dos guerreiros nórdicos, num conflito deles com um árabe, quando eles incluem um árabe entre os guerreiros. E aí teve um filme do Antônio Bandeiras no Brasil chamado o 13º, no Brasil chamado 13º Guerreiro, essa foi a tradução no Brasil, que é um filme
sem muita expressão, mas dentro do livro e dentro do filme você consegue ver trechos onde eles discutem teoria da comunicação. Eu acho muito interessante sobre essa perspectiva, tanto o livro quanto o filme. Os livros do Grisham, o John Grisham fez vários livros que eu acho legais, eu li todos. Eu li Dossiê Pelicano, o próprio Afirma. Tem um livro que eu gosto dele, e esse livro virou um filme que eu indico, chama The Rainmaker, O Homem que Fazia Chover. É com o Matt Damon, e ele faz um advogado que está passando no bar exam, recém-formado em direito, e ele conta os dilemas da ética dentro do direito, mas ao mesmo tempo a história é muito legal, The Rainmaker, porque envolve uma série de coisas, e tem algumas simbologias. O advogado que ele vai trabalhar chama Shark, ele tem um tanque do tubarão dentro do escritório de advocacia, porque é um cara que trabalha com aquela coisa do direito médico, que ele vai pegar as pessoas em um hospital para processar, sabe? Aquele que fica caçando, aquele modelo americano de caçar pessoas que tiveram acidentes. Mas eu recomendo, então, os filmes do Grisham, que são com base nos livros dele. Acho, para quem está fazendo direito, muito legais. Show. E acho que... Dicas do Chiarello, hein? Cara, eu podia falar o dia inteiro de livros e filmes. Eu sou apaixonado. Legal. Eu adoro... eu faço questão de ter essas duas coisas como assim... Essa é uma cultura familiar. Eu sempre gostei, a gente sempre gostou em casa, todo mundo. E hoje, eu e minha mulher gostamos muito. A gente tem, inclusive, um pacto de todo domingo à noite assistir um filme clássico. Mas aí, clássico é branco e preto mesmo. Aí eu tô falando assim, efetivamente... Tipo o Cidadão Kane? Cidadão Kane. Pode ser o Cidadão Kane, pode ser. A gente já assistiu e já reassistiu vários. A gente fez uma coletânea de vários filmes. Outro dia a gente assistiu um musical... antiquíssimo, que foi remasterizado, chamado 7 Noivas para 7 Irmãos, que é um musical clássico da Broadway. Mas estou falando assim, tem vários filmes que a gente depois não conseguiu, porque não tinham em outros lugares. Não tem mais, não existem mais, assim, a gente não consegue streaming, é muito louco, a gente vai atrás dos filmes para poder revê-los. Então, um dia de presente de aniversário, ela me comprou... consegui uns DVDs desses filmes antigos. Nossa, difícil, porque precisa ter o... Qual é o nome? Esqueci o... Que entra o DVD. Pedro, a gente não é tão novo. Não, mas eu me esqueci só. Eu esqueci o que gira o DVD lá. E a gente conseguiu e assistiu. E aí fomos pelo computador, você colocou o DVD no computador. Também. Aquela entrada de computador que tinha o DVD. Sabe, antiga? E a gente conseguiu e assistiu, plugou na TV e assistiu os DVDs antigos, cara. E foi muito bom. Boa. Tem vários filmes assim. Depois eu posso mandar uma lista dos principais também. Deixaremos nos comentários. Cara, tem muitos filmes que eu acho que seriam interessantíssimos. Filmes novos também, inclusive tem aquele filme novo que eu assisti do advogado que tem que defender um sujeito que vai fazer uma discussão, e ele é um pastor, o advogado que é um pastor. Sabe? Não sei não. E ele vai fazer uma defesa, o sujeito é como sobre uma questão de oratória também. Eu gosto muito de filmes de teoria da comunicação. E ele é um advogado que é um pastor. Teoricamente um chincaneiro, mas o sujeito é uma quebra de contrato para aquele sujeito. E ele acha, por princípio, que ele tem que entrar com a ação. As pessoas falam, não, isso aqui é perigoso, você não vai entrar. E ele vai atrás desse advogado, porque ele acha que esse advogado, que é um pastor, vai ser o salvador dele. E aí é muito legal. Filme novo. Filme novo, legal. De novo, a gente tá falando de quando? Desse ano passado, 2023, por aí. Legal. Só pra dar um contraste também, um filme que me fez ter medo de criminalista. No caso, é Advogado do Diabo. Advogado do Diabo, sim. Meu Deus do céu, é um filme... Eu nunca vi também. Eu tenho um pouco de preconceito com filme de direito, eu não sei porque, acho que é porque eu tô no curso. Cara, você vê, esse The Rainmaker é muito legal, porque o livro tem uma frase que eu acho muito linda. Eu faço fichamento de todos os livros que eu leio. É uma loucura, até os romances. Sou fanático por isso. Tem uma página que ele fala assim,
ele vai atrás de pessoas o advogado manda ele ir atrás de pessoas lá no hospital, e aí ele olha uma mulher, e ele acha ela linda, ele se apaixona por ela. E ele fala assim, ela estava lendo o jornal, o livro fala essa frase, e ela levantou os olhos e fitou os meus, e meu coração esqueceu uma batida. Uma frase absurda, Bonita, né? assim, né? Meu coração esqueceu uma batida. Eu acho isso incrível, essa frase. E tá no livro The Rainmaker. O filme é muito legal porque, de certa forma, mostra o Matt Damon nesse dilema do advogado recém-formado, discutindo eticamente o que ele vai fazer, o que ele quer fazer da vida. Então, tem alguns... O advogado, o diabo, tem uma frase icônica, né, do advogado, do diabo, né, do diabo em si, que fala vanity, né, my favorite sin, que ele fala sobre os advogados, que os advogados e as pessoas são vaidosas. E o Al Pacino tá incrível nesse filme, como o diabo. Não dá mais pra disso. Depois que eu assisti, eu não consigo mais dissociar, assim, a imagem dele com... Eu não consigo acreditar mais que ele não é um diabo mesmo, entendeu? É impressionante. Não dá. Ele tá muito bom no filme. E ele fala, vanity, my favorite sin. Porque ele fala, os advogados são vaidosos. Uhum. E a vaidade é meu pecado predileto. Muito bom. Ó, finalizar daquele jeitão, hein? Jeito muito bom. Bom, pessoal, episódio incrível. Parabéns, Daniel, pelo trabalho que tá feito no CA. Esse episódio foi em parceria com o Centro Acadêmico da Gestão Tropicália. Também com o Felipe Chiarello, que também trouxe uma perspectiva incrível aqui para os estudantes. Parabéns. Obrigado. Um episódio muito bom. Eu já queria gravar com você faz muito tempo. Obrigado. Muito tempo atrás eu tinha conversado com a Tamara, que é a nossa professora de... Grande Tamara. CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade no Direito. E eu falei, não, eu preciso conversar com o Chiarello, faz uma ponte. Ela é uma professora incrível, ela super me orientou nesse mundo de inovação, tecnologia. Eu falei, preciso conversar com ele. Aí chegamos. E a Tamara tem uma preocupação de fazer em CTS uma discussão muito importante, né? E ela guia mesmo. Discute, ela se apaixonou por essa disciplina e essa discussão. Porque ela é penalista, né? Isso, mas ela abraçou isso, porque ela consegue discutir alguns conceitos de inovação e de ética, e ela consegue conciliar essas duas coisas com a nossa realidade do Mackenzie. Isso é muito importante. Muito legal, muito legal. Então ficamos por aqui, vamos falar rapidamente dos nossos colaboradores, os nossos parceiros, patrocinadores. Primeiramente o The Hub, que é esse espaço incrível que a gente está aqui, que compreende também o escritório, o Vita, Bijoló e o Juristec Plus, que são serviços incríveis que estão trazendo aqui para o mercado. Também aqui a gente tem a parceria com Advogados Gestores, que tem uma revista excelente. Também agora com o Faila Lima Advogados, que é o nosso novo patrocinador e parceiro aqui do podcast, com serviços de advocacia inovadora que estão vindo aí para trazer projetos e realmente mudar a nova era da advocacia. E também o B2L Gen Z Law, que eu sou coordenador da B2L Gen Z Law, uma nova frente universitária para a gente trazer esse ecossistema universitário entre as comunidades acadêmicas dentro da inovação jurídica. Então, pessoal, ficamos por aqui, episódio excelente, muito obrigado pela atenção. Então, quiser deixar seus contatos, alguma coisa, um Instagram? Pode ser o meu Instagram, @Felipe Chiarello. Eu só queria também dizer, eu lembrei na hora que você estava falando dos patrocinadores e tudo, etc., que eu gosto tanto dessa área, estou tão feliz de estar aqui, que além da advocacia que eu faço, eu defendo muito médicos na liberdade de expressão, então eu criei uma startup que eu tenho startup há alguns anos e ela é com mais outros sócios. Um sócio meu, inclusive, tinha um aplicativo que ficou entre os top trends da Apple, que é o Zen, um aplicativo de meditação e tudo, etc. E aí, esse outro aplicativo que nós criamos todos juntos chama Simple Sign. Mas qual é o objetivo? Ele faz uma mediação na relação médico-paciente por intermediação da tecnologia. Então eu pensei, sempre tive aderência a esse programa, sempre trabalhei com isso, lecionei isso e falei, poxa, só falta ir lá no Legalcast. Pronto, acabou. Chegou o momento, perfeito. Não, excelente episódio, ficou muito bom. Parabéns, professor. Então agradecemos aqui nossa produção Agnes, arrasando como sempre aqui na Vita, no The Hub. Bom, Daniel, se quiser despedir rapidamente aqui também. Eu queria agradecer o convite, agradecer a presença do doutor, senhor, professor Felipe Chiarello.
E foi muito legal. Obrigado. Muito Show. legal. Não sabia que o senhor gostava tanto assim de filmes, livros. Muito bom, muito bom. Cara, eu fiquei impressionado aqui. Capitão América. Capitão América. Capitão América. É. Então, perfeito, pessoal. Eu tenho um livro sobre o Capitão América e sobre tem um livro fantástico do Ariel Dorfman, que chama Paralelo para Donald, que é muito sobre teoria da comunicação também, que é bem... Eu não conheço não, já tá muito livro profundo. mais sinistro. E fala sobre... E tem um outro livro desse mesmo núcleo que fala sobre Capitão América e seus amigos do peito, Super-Homem e seus amigos do peito, que fala exatamente sobre a teoria da comunicação, como o modelo norte-americano, para contrapor o nazismo, colocou nas roupas do Capitão América a bandeira dos Estados Unidos. Nossa. Caramba, muito bom. Parabéns, caramba. Ó, tô até pensando aqui. Enfim, é muito bom. Muito tema, hein? Nesse podcast. Caramba, foi de livro, direito, educação, movimento estudantil. Perfeito, muito bom. Ficou excelente. Agradeço novamente. Obrigado.